no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 11, aonde vamos estar lendo a palavra do Senhor, e vamos a entender o que o Senhor tem para com a nossa vida nesta noite. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 11 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, sou grato a Deus em primeiro lugar, também a vida do nosso irmão Eduardo, que foi a ponte para chegarmos aqui, também ao pastor, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos. Trago a saudação do meu pastor, o pastor Reginaldo, ao pastor, aos obreiros e a toda a congregação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, e o versículo de número 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor, dando liberdade ao Espírito Santo de Deus, porque Ele está na casa nesta noite. O tema que foi nos passado é sobre esta arca, a casa de Obed-edom. E eu falando com o Senhor começa assim a ministrar ao meu coração o quanto esta arca ela esteve ao meio de um povo de Israel, um povo de Deus. Quando nós olhamos ainda Moisés, ele já está a preparar esta arca e ela vem seguindo, porque ela simbolizava a presença de Deus. Eu começo a entender que o povo de Israel era um povo escolhido por Deus, é um povo a qual o Senhor fez promessa. Mas quando nós olhamos para o texto, nós entendemos, a promessa do Senhor sempre vai estar em pé, mas ela só vai acontecer se também entre esta promessa, nesta caminhada, a presença de Deus estiver sobre a nossa vida. E nós olhando para este texto, começamos a entender que Samuel, a Bíblia vai dizer que ele é levado e ele é agora apresentado ao templo por sua mãe Ana, e ele é entregue porque era um pedido ao Senhor. Mas só que quando nós olhamos para o texto, o que me chama a atenção é que dentro deste templo, aonde estava este homem por nome Samuel, também estava Ofni e Finéias, também estava Eli, e ali dentro estava a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança. E quando eu comecei a olhar para este texto, o Senhor começou a falar comigo, porque a Bíblia vai dizer, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, se não me falha a memória: porém os filhos de Eli eram filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor. E eu comecei agora a analisar este texto e pedir graça ao Senhor, e me fez a entender por quê. Porque eles eram sacerdotes, eles estavam dentro do templo, aonde a arca da presença, ali estava a arca do concerto, mas a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. Aí o Espírito Santo ele começa a ministrar no meu coração, porque não é somente eu estar em um lugar aonde a presença do Senhor está, não. Porque muitas das vezes a pessoa não, eu vou na igreja, por quê? Porque lá se manifesta a presença do Senhor. Mas não é somente eu ver que a presença se manifesta, não. Eu preciso fazer parte da presença, eu preciso sentir a presença, eu preciso ser movido pela presença, eu preciso ser conduzido pela presença de Deus. Aleluia! Aí a Bíblia ainda vai dizer, a presença estando lá dentro, eles agora estavam pecando contra o Senhor. Eles estavam agora praticando algo que não agradava ao Senhor. Por quê?
Porque por mais que a presença estava dentro do templo, por mais que a arca estava dentro do templo, mas o desejo deles estava fora do templo, aleluia. Eu comecei a entender, porque a Bíblia diz que ele tinha até os costumes do sacrifício. Aí dizia assim, o costume que eles tinham, o que? Vinha-se o servo do sacerdote, aonde estava a panela, ou o caldeirão, ou o tacho, como achar melhor, vinha com um garfo de 3 pontas, colocava dentro da panela, aquilo que saía era levado até o sacerdote. Mas quando chega no tempo de Ofni e Finéias, eles não têm esse cuidado. Eles dizem para o moço: olha, vai lá e fala para eles, dá para nós a carne crua, a carne do jeito que nós quer, não é do jeito que tem os costumes, não, é do jeito que nós quer. Aí eu comecei a aprender, aonde tem a presença de Deus, aonde tem a arca, tem bênção, tem resposta, mas é preciso também ter cuidado com o mandamento que está na presença, aleluia. Porque agora ele diz, não, é do jeito que nós estamos querendo. Aí eu aprendo pela Bíblia Sagrada, a promessa, a presença está aqui, mas para mim alcançar, eu preciso viver segundo o que a promessa e a presença está me instruindo, aleluia. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o dono da presença nos determinou. Aí eu olhando ainda para a Bíblia, eu consigo entender que estando eles dentro do templo, guarda bem isso, eles estão dentro do templo, a arca está ali, a presença está ali. Aí eu comecei a perceber o seguinte, algo muito importante, por quê? Porque aonde estava Samuel? E Samuel estava dentro do mesmo templo, aonde Ofni e Finéias estavam em pecado, aonde Ofni e Finéias não dava crédito e valor à presença. Para eles não tinha sentido a arca, não tinha sentido a presença de Deus. Mas quando eu olho para a vida deste homem por nome Samuel, ainda que Ofni e Finéias pecava, ainda que nos obedecia, mas Samuel ele nos ensina, não importa o que eles estão fazendo, não importa o jeito que eles estão vivendo, a minha prioridade ainda é com a arca, ainda é com a presença dentro da casa. Aí o Senhor fala comigo, sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos dentro da casa, a arca está aqui, a presença está aqui, mas nós estamos preocupados com Ofni e Finéias, nós estamos preocupados com A, preocupados com B, e o Senhor diz para nós nesta noite, ei, olha para a arca, tem um desejo pela arca, não olha pela vida do A, pela vida do B, porque o que eu tenho na tua vida, eu não dependo do A, eu não dependo do B, eu só dependo que olha para a minha presença, viva a minha presença, ama a minha presença. Olha para mim, a Bíblia vai dizer, porque Deus já estava com um propósito na vida de Samuel, irmão, olha para mim, o propósito já estava feito, era promessa. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Ofni e Finéias em pecado, eu vejo agora Eli já não educa mais os seus filhos, eu vejo que está virando escândalo em Israel, mas Samuel ele está dentro do templo, está vendo tudo. Olha para mim, irmão, sabe o que eu aprendi? O pecado do que está ao meu lado, a direita e a esquerda, não pode impedir do Senhor cumprir a promessa que Ele tem na minha vida, aleluia. Sabe por quê? O meu Deus, o teu Deus, Ele não depende da opinião do homem, da opinião da ciência, da tecnologia, para cumprir promessa, não. Ele só precisa que nós estejamos atentos na arca, que é a tua presença. Aí eu estou olhando para a Bíblia, o Senhor falando comigo. Ele está ali em meio a toda aquela dificuldade, mas ele está focado na arca, ele está focado na presença de Deus. Tudo está errado, tudo está andando ao contramão, mas ele está continuamente olhando para a arca. E olha que interessante, estando ele lá, de repente ele ouve uma voz e vai dizer, aleluia,
Samuel, Samuel, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Senhor falou comigo, ei filho, por mais que esteja em pecado, por mais que esteja no mundo em corrupção, numa casa onde quem sabe pode ter até pecado, mas aquele que está olhando para a minha presença, eu ainda falo no dia de hoje e ainda chamo pelo nome, diz o Senhor, aleluia. Ele ainda fala, irmão. Aí o Senhor agora falou para mim, eita glória. Aí nós digamos assim, nós sempre começamos por mim. Quanto tempo o Senhor não fala comigo? Aí o Senhor fala para nós nesta noite. E a tua atenção, a tua busca, a tua dedicação tem sido a arca, a presença, aleluia. Ou nós estamos preocupados com o que está à nossa volta? Mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer, ei, eu ainda falo, no ano de 2025, eu ainda falo com aquele que preserva a minha presença, aleluia. Aí eu achei tão lindo, irmão, que Samuel, independente de tudo que aconteceu, a promessa do Senhor se cumpriu. Sacerdote, juiz sobre Israel. Olha que coisa linda. As promessas do Senhor, eu vou parar um pouco aqui. As promessas do Senhor ninguém pode impedir, irmão. Olha para mim que eu tenho que falar de novo. Raixou que breve a súbia. E no que faz, em que chamando ilha séria. Aí que crioplácia súbia. Aí diz assim, não Senhor, mas foi por causa daquilo. Não Senhor, mas foi por causa daquele. Aí o Senhor me traz aqui para dizer, ei filho, eu não estou olhando para o que está à tua direita, à tua esquerda, eu estou olhando para você. Eu não dependo que eles te aprovam, não. Fui eu que te chamei, sou eu que te levanto, sou eu que te sustento, sou eu que vou te conduzir, diz o Senhor. Aí nós digamos assim, Senhor, mas do jeito que o mundo está, do jeito que as coisas estão andando, aí o Senhor está dizendo, ei filho, lá naquele tempo ainda era pior, mas eu levantei Samuel, eu quero te levantar nessa última hora. Aleluia. Aí eu olho, Ofni e Finéias, irmão, eles não têm cuidado com a arca, não. Ele só está dentro do templo. Aleluia. Aí sabe qual é a preocupação? É o título de sacerdote. Aí eu tenho o título de sacerdote. Eu sou filho de sacerdote e tenho o título. Mas o Senhor trouxe aqui para dizer primeiro para mim, depois para nós, ei, eu não conto com o título, eu conto com a obediência pela presença. Aleluia. Ai, ficou pesado para nós aqui. Aí muitas das vezes, irmão, nós sempre começa por mim. Aí nós pegamos assim, falando, não, mas calma lá, eu estou tranquilo. Por quê? Aceitei Jesus. Aí agora eu sou diácono, eu sou diácono. Aí o outro, não, eu sou presbítero, eu já sou pastor, agora eu estou tranquilo. Aí o Senhor me traz aqui e fala para nós assim, ei, eu não conto com a tua credencial, aleluia, para cumprir promessa, não. Eu conto com a tua obediência na minha palavra ainda é pela presença, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, agora acontece uma guerra, olha para mim. Aí eles estão guerreando contra os filisteus. Ei, manda aquela súbia. Aí a peleja está travada. Quando pensa assim, eles começam a perder, irmão. Aí começa a cada vez ficar mais difícil a situação. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ofni e Finéias agora diz assim, quer saber? Nós estamos perdendo a batalha. Vamos buscar a arca. Vamos trazer a arca da aliança, que é a arca do concerto, e nós vamos vencer. Falei, Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Senhor me dizia, quando a arca estava dentro da casa, quando estava tudo tranquilo dentro da casa, aí não olhava para a arca, não olhava para a presença. Mas agora que está perdendo a batalha, começa a buscar a presença para poder vencer, para poder ter nome, para poder prosperar. Aí o Senhor está dizendo, a minha presença é para que o meu nome seja glorificado.
glorificado, não é para que venha se engrandecer lá fora, não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou falar do jeito que o Senhor está mandando. Alabracandaraia, sabe o que estão fazendo hoje? Aramassúbia, quer usar a presença, o nome de Deus, para poder ter benefício lá fora. Eu vou falar do jeito que o Senhor manda. Está usando o nome do Senhor lá fora para se beneficiar, mas quando está dentro da casa, não valoriza a presença, mas lá fora quer usar o nome do Todo-Poderoso para ter benefício. E o Senhor me traz aqui para dizer: ei, o meu nome é para ser glorificado, é para ser engrandecido, não é para trazer benefício para a vanglória. Sabe por que o Senhor manda eu dizer: ei, o Senhor não divide a glória dele. E a arca foi levada pelos filisteus. Sabe por quê? Eles tinham medo da presença de Deus que simbolizava a arca. Mas não era pela arca que ele ia vencer a batalha, é pela presença, é pelo Deus da arca, não era pela arca. Aí tem pessoa que acha, eu vou falar, que acha que a bênção, a resposta, aquilo que nós precisamos, vem pelo título de cristão. Não vem pelo título de cristão, mas vem pela obediência no Deus dos cristãos. Aleluia. Agora nós vamos começar a entrar um pouco na mensagem. A Bíblia vai dizer que o povo agora rejeita ao próprio Deus e pede assim para Samuel: dá a nós um rei. E a Bíblia diz que Deus permite. Aí vem o rei Saul. Aí o rei Saul, ele começa a governar. E Deus deu aquilo que o povo pedia. Só que eu achei algo interessante, porque pode ver todo o reinado de Saul, a Bíblia não menciona a arca. Por isso que quando Davi agora vai ser ungido a rei, quando ele vai chegar lá no tema da campanha, quando nós vamos chegar lá, ele vai estar preocupado com a arca. Mas no tempo de Saul, a arca não foi buscada, ela não foi lembrada. Nós olhamos para o reinado de Saul, nós vemos o quê? Um reino de tantas derrotas, um reino tão falido. Por quê? Porque não tinha presença. Porque Saul, ele amava mais a posição e o trono do que o Deus que deu o trono a ele. Não estou entendendo? Eu vou explicar. Davi, ele já ensina diferente, porque ele diz assim: Senhor, tira o trono, tira a coroa, tira tudo que eu tenho, tira o poder, só não tira de mim a tua presença. Aleluia. Saul amou mais o trono e a coroa, Davi já amou mais o dono do trono que entregou nas mãos dele. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, a história de Davi, ela é muito bonita, mas muito longa. Eu quero aqui resumir. Olha só, irmão, como que está o currículo do rei Davi. Primeiro, disse a Samuel: achei um homem segundo o meu coração. Olha que coisa linda. Aí a Bíblia diz que ele vai matar um urso, ele vai matar também um leão, e ele vai matar o gigante. Ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante. Vou falar bem pouco aqui sobre isso, porque o que me chamou a atenção na vida do rei Davi é que quando ele vai até a peleja, ele chega ali e todo mundo, irmão, mais de 40 dias estão olhando o gigante. Olhava pelo tamanho dele, olhava pela armadura que ele tinha. Só que quando Davi chega, ele ensina para nós: não te preocupa com o tamanho do gigante, olha só para o tamanho do teu Deus. Aleluia. Porque ele diz assim: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia. Ele está ensinando para nós. Muitas das vezes, irmão, foi cantado muito aqui hoje, falou sobre tempestade aqui. Muitas das vezes nós estamos olhando tanto para o gigante, para a tempestade, e estamos igualzinho os soldados. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: olha, faça igual o meu servo Davi. Para de olhar para o gigante, para de olhar para a tempestade, olha para o teu Deus que é maior.
Aí a Bíblia diz, ele vai lutar contra o gigante. Só que eu achei algo bem interessante, porque a coragem dele não está na pessoa dele, mas sim quando ele foi ungido, ele foi cheio da presença dele. Aquilo que estava levando ele não era ele próprio. Agora, muitas das vezes, quando o Senhor começa a levantar alguém na terra, ele começa a se sentir tão forte, aí ele começa a ficar igual Saul, aí tem um reinado falido. Mas o Senhor me trouxe para dizer para nós: ei, aonde você for, aonde você entrar, e tudo que fizer, lembra-te, sou eu, o teu Deus, que tenho te levado e tenho entregado na tua mão. Aleluia. Aí o gigante vem, afronta. Você vem a mim pensando que é o que um cachorro vem com pedra. Olha só o gigante tentando afrontar. Começa aqui tentando tirar a concentração dele primeiro. É a estratégia do adversário de nossa alma, irmão. Só que ele está firme no chamado e na promessa. Olha o que o Senhor falou para mim aqui: nunca entra em batalha desapercebido, sempre entra vigilante em oração. Aleluia. Foi falado aqui nesta noite. Sempre entra vigiando. Aí a Bíblia vai dizer, ele olhando para o gigante, ele vai dizer assim: você vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Deus de Israel. Olha aqui a diferença. Aleluia. Tinha possibilidade dele vencer? Não. Mas ele colocou Deus na frente. Aleluia. Aí ele vem nos ensinar: quer ter vitória? Quer ver a resposta? Coloca Deus na frente, deixa a arca, deixa a presença na frente, e a vitória é garantida. Ainda a Bíblia vai dizer: agora ele vence a batalha. Só que é interessante aqui, irmão, não precisa gravar isso aqui, porque ele venceu tudo. Venceu o leão, venceu o urso, venceu o gigante. Então, digamos assim, já está ungido a rei, já venceu as dificuldades, agora está tranquilo. Não. Tem um louvor muito bonito que fala assim, ó, que Deus, ele nunca desiste de nós. Não mesmo, mas Satanás também não. Ele nunca vai desistir. A Bíblia diz que ele começa-se o que? Uma perseguição contra a vida dele. E ele vai caminhando, e o segredo dele sempre foi o mesmo. Olha para mim, para gravar isso aqui. Muitas batalhas Davi entrou. Só que quando ele ia para a batalha, a primeira coisa: Senhor, eu posso subir contra eles? E o Senhor dizia: vai, porque eu entrego na vossa mão. Aleluia. E mais bonito ainda, irmão, porque o nosso Deus é Deus de estratégia. Vai gravando aí. Porque muitas das vezes o Senhor falava: vai pela frente e pode entrar na cidade. Mas muitas das vezes o Senhor dizia: vem pela parte de trás ou do lado da cidade, e vem outros pela frente, e vocês atacam a cidade. Sabe o que eu aprendo? Nós servimos um Deus de estratégia. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes nós não estamos vencendo? Porque nós queremos dar a estratégia, mas o Senhor diz: ei, eu tenho a estratégia para você. Aleluia. Sabe por quê? Porque ainda enquanto você está dormindo, eu já estou preparando a tua vitória. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: venceu todas as dificuldades, o Senhor venceu por ele. Só que notou uma coisa aqui: ele nunca deixou a presença. Ele sempre estava preocupado em ter um contato com o Senhor. Por mais que ele já tinha um currículo muito bom, mas ele continuava consultando ao Senhor. Agora nós, muitas das vezes, porque tem 20, 30, 40 anos de crente, ou quem sabe Deus usou para fazer uma cura em alguém, para fazer qualquer tipo de milagre, aí nós começamos a se sentir autossuficiente, autocapacitado. Aí o Senhor está dizendo: ei, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Aí nós chegamos no tema da campanha. Olha só que coisa linda. Ele se assenta agora ao trono, depois de muitos anos de dificuldade, irmão. Não foi 2 dias, não.
Muitas das vezes porque o Senhor fez uma promessa hoje, quer que se cumpra no final de semana. O Senhor manda eu dizer: ei, para tudo há um tempo determinado, eu estou preparando o tempo. Só que todas as dificuldades não pôde impedir de Davi chegar e se assentar ao trono. E o Senhor manda dizer: essa tua dificuldade, essa tua batalha, como eu já falei, não pode impedir do Senhor cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu para você. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer: ele está agora sentado ao trono. Mais uma vez, irmão, olha o currículo do homem. Imagina agora ele sentado ao trono. O que mais precisava desse homem? Nada. O homem venceu todas as batalhas, já estava em tempo de paz. Aí agora, assentado com toda a autoridade, um currículo muito bom, então agora é sentar no trono e ficar tranquilo. Agora é só ficar aqui só dando ordem para os outros fazer. Mas ele ensina para nós: ei, enquanto eu estiver sobre esta terra respirando, eu ainda sou dependente do meu Deus. Aleluia. Eu não tenho condições de andar sozinho. Aí ele não olha para o trono, irmão. Imagina, irmão, uma coisa linda, o lugar que ele estava. Olha o palácio que ele estava, olha o trono, olha a coroa. Mas ele tem cuidado e preocupação. Ele olha para a coroa, quem sabe muito bonita. Ele olha para o palácio, ah, como é lindo. Ele olha para o trono, fala: que coisa soberana. Mas a presença de Deus ainda é melhor, ainda é mais valiosa. Aleluia. Aí eu aprendo: ele não troca a presença pelo trono que ele recebeu, lá para Candaraia. Ele não troca a presença pela coroa que ele recebeu, não. Ele continua dizendo: eu quero mais, Senhor. Eu quero que a tua presença esteja aqui junto comigo. Aleluia. Deixa eu falar para nós, por mais que às vezes não agrada, mas é para nós. O Senhor mandou, só nós estamos aqui. Aí a Bíblia vai dizer: ele recebeu tudo isso. Aí agora ele vai dar prioridade no quê? Na presença. Aí eu falei: Senhor, mas e para nós? Aí o Senhor me disse: quantos anos pedindo algo ao Senhor? Quantos anos clamando ao Senhor, e o Senhor dizendo: eu vou cumprir a promessa na tua vida. Terava súbia. Aí quando o Senhor cumpre a promessa, aí troca a promessa por coisas tão banal desta terra. Aí o Senhor está dizendo: ei, por mais que você ache que tem coisas tão boas, tão agradável aqui, não troque, porque a minha presença ainda vale mais e te leva à eternidade. Tudo que nós conquistar aqui, irmão, aqui vai ficar. Mas se essa presença estiver com nós, quando ela fintar aqui, ela vai começar na eternidade e não haverá fim. Aleluia. Aí ele vai buscar a arca. Deixa eu correr aqui, não quero passar do horário. Aí ele vai buscar a arca. Lá no livro de 1 Crônica, no capítulo de número 13, também está relatado o mesmo acontecimento. Só que lá a Bíblia diz que ele vai tomar conselho com os príncipes, para que ele, o povo, para que ele possa buscar a arca do Senhor. E eu achei interessante, porque quando ele toma conselho, ele diz assim: olha, vamos buscar a arca, porque ela não foi buscada no tempo de Saul. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, se a arca não estiver aqui, se a presença não estiver aqui, o reino vai ser falido. Então nós precisamos, a primeira coisa é buscar a arca, é trazer a presença. Ele está ensinando para nós: ei, a prioridade é a presença. É dentro da tua casa, a prioridade é a presença. É na tua vida, a presença ainda é a prioridade. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão buscar. Só que aqui, irmão, ficou algo bem interessante. Porque quando ele vai buscar a arca, bem conhecida a história, todo mundo conhece, ele vai fazer o quê? Um carro novo. E ele vai trazer a arca até a cidade de Davi. Só que a Bíblia vai dizer, bem conhecida a história, quando eles vão pegarem a arca na casa de Obed-Edom, na casa de Abinadab, melhor dizendo, quando ele vai tomar a arca, e eles estão vindo com a arca, a Bíblia diz que o boi vai tropicar, vai balançar, e o Uzá vai tocar na arca, e vai ser morto no mesmo instante. Daí eu comecei a falar: Senhor, mas o propósito de Davi não era bom? Foi buscar a presença.
Não é uma coisa boa? Eu vou buscar a presença e vou trazer ela aqui. Nós olhando, coisa muito boa. Só que a presença de Deus, ela não se busca do jeito que nós achamos. Ela se busca do jeito que o Senhor deixou escrito para conosco. Mas deixou escrito sim. Aqui está toda a forma de buscar a presença. Mas quando você olha para o livro de 1 Crônicas, capítulo 13, a Bíblia diz que novamente ele vai tomar conselho para ver como que se transportavam a arca. Aí que ele vai entender que a arca não é transportada do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não, é do jeito que o Senhor determinou. Aí vai dizer, só os levitas podem levar a arca. Levita eu queria ser adorador. Aí eu aprendi que murmurador não leva presença. E os levitas, eles viviam da casa do Senhor e viviam da presença do Senhor. Aquele também que não tem compromisso com a obra do Senhor, não tem compromisso com o chamado, também não leva a arca. A arca é levada para aquele que tem compromisso com a obra e vive a obra e a presença de Deus. Era assim. Aí eu comecei a olhar, irmão, e percebi algo. Sabe por que eles foram buscar a arca e fizeram um carro novo? Aí quando eu estou lendo a Bíblia, eu consegui ver algo bem semelhante. Porque quando os filisteus, eles foram feridos, porque a arca foi levada para a terra deles, a Bíblia diz que eles fizeram um carro novo, colocaram 2 vacas, para que transportassem a arca novamente, porque feriu eles ali na terra deles. Aí eles fizeram um carro novo. Aí o Senhor falando comigo, o Espírito Santo falando comigo, eu comecei a entender, sabe por quê? Eles quiseram copiar a mesma forma que os filisteus fizeram para transportar a arca. A mesma forma que eles estavam fazendo, eles quiseram copiar. Vamos fazer igual, vamos levar a arca num carro novo. Aí o Espírito Santo Deus fala para nós, ei, para carregar minha presença, não é igual estão aí fora, dizendo que está cantando, dizendo que está adorando, mas estão fazendo barulho, não. Para carregar minha presença, ainda segundo a minha palavra, ainda do jeito que eu determinei, porque eu sou o mesmo, diz o Senhor, e eu não mudo. Eu vou falar. Aí para carregar a presença hoje, aí quer imitar o que está lá fora. Aí saiu alguma coisa nova, aí eu vou fazer igual. Eu vou levar lá para dentro do templo. Porque quando eu fizer isso, eu vou estar cheio da presença. E o Senhor está dizendo, ei, eu não preciso que faça aliança com o filisteu. Eu não preciso que faça aliança com o mundo, para que a minha presença não. Ainda é da mesma forma. A presença é carregada sobre o ombro, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele não leva. Aí nós chegamos no tema. Ele não pode levar a arca, ele vai deixar onde? Na casa de Obed-edom. Só que daí quando eu olho para usar, que ele toca na arca e ele é morto. Aí tem algumas versões aqui, mas uma me chamou a atenção, irmão. Por que ele foi morto? Aí eu comecei a olhar e comecei a pedir graça e sabedoria, e eu entendi, irmão, era a presença de Deus. E ele colocou a mão para segurar a presença de Deus. A presença de Deus, irmão, ninguém segura, aleluia. A presença de Deus ninguém segura. Porque se alguém tocasse a mão e segurasse, quem sabe, que nem diz alguns historiadores, alguém poderia dizer, ei, Uzá, ele segurou a presença de Deus. Só que o Senhor nos ensina, ei, a minha presença, a minha glória, ninguém segura, aleluia. Aí se você recebeu algo da parte do Senhor e está pensando que alguma coisa pode impedir, o Senhor está dizendo mais uma vez, ei, ninguém pode segurar a minha presença e impedir o meu propósito na tua vida. Para nós terminar, Davi não consegue, deixa a arca na casa de Obed-edom. A Bíblia vai dizer, se nós olhar para a história, Obed-edom estava onde? À beira do caminho. À beira do caminho só morava aqueles que eram os mais desprezados. Aquele que não tinha nada, ficava à beira do caminho. E Obed-edom estava nesse lugar. Aí a Bíblia diz que deixaram a arca dentro da casa dele. Bem rapidinho, agora vamos terminar. 3 meses. O Senhor abençoa tudo que ele tinha.
Tudo prosperou dentro da casa dele. Só que eu achei algo interessante aqui, irmão. Sabe por quê? Na casa de Abinadab, a arca ficou 20 anos. E eu não vejo nem um relato do que aconteceu lá dentro da casa dele. 20 anos. A arca estava lá dentro, simbolizava a presença. Só que não aconteceu nada. Na casa de Obed-Edom 3 vezes, tudo prosperou na casa do homem. Aí eu consegui aprender algo, irmão. Do mesmo jeito que eu falei de Ofni e Finéias. Não é somente ter a arca que simboliza a presença, não é somente eu estar no lugar onde tem a presença, não. Eu tenho que zelar da presença e fazer parte da presença. A presença não tem que estar só em símbolo, não. Ela tem que estar agindo na minha vida, aleluia. Aí quando a Bíblia diz que tudo foi abençoado, por quê? Porque ele tinha zelo pela presença. Na casa de Abinadab, a presença estava lá, deixa lá, está tranquilo. Mas na casa de Obed-Edom não, ele teve cuidado pela presença. A prioridade dentro da casa dele era a arca, era a presença. Por isso que abençoou. Aí o Senhor nos fala aqui nesta noite a mesma forma. Tenha zelo pela minha presença, dê prioridade à minha presença, e tudo quanto você precisar, o Senhor tem para prover, aleluia. Para nós terminar, Davi fica sabendo, aí ele volta. Só que olha só que interessante, aí ele vai tomar conselho para saber como que busca. Aí ele aprendeu que vai aonde a arca é carregada pelos levitas, pelos adoradores e sobre o ombro. Aí ele volta e faz segundo o que o Senhor determinou. E a Bíblia diz que ele leva a arca. Se coloca de pé, que eu vou terminar aqui, irmão. Tem 3 minutos. Mas olha para mim. Obed-Edom, imagine um homem abençoado. Imagine um homem próspero. Um homem que não tinha nada, agora está com a sua fazenda, quem sabe a tua família, tudo sob controle, uma vida muito abençoada. Vai imaginando aí. Só que agora eles levam a arca. Aí Obed-Edom vai ensinar nós aqui, irmão, olha para mim. Porque ele olha para a fazenda, ele olha para o seu gado, tudo está coisa mais linda, prosperou tudo. Aí ele olha para a arca. Eu estou aqui deduzindo. Está olhando para a fazenda e está olhando para a arca. Aí ele vai nos ensinar. Eu deixo a fazenda, eu deixo tudo que eu recebi, mas eu não deixo a arca, aleluia. Olha o que ele está ensinando para nós. Ele está dizendo, ei, a presença vale mais do que a fazenda, vale mais do que a casa. Por quê? A casa vai se acabar, mas a presença não se acaba, aleluia. A presença ela aumenta cada dia mais. Aí ele está ensinando para nós. Eu tenho a fazenda porque a presença me deu. Eu tenho a prosperidade por quê? Porque a presença que trouxe dentro da minha casa. Então eu não vou deixar a presença. Eu perco tudo que eu tenho, mas não perco a presença, aleluia. Olha o que o Senhor está falando aqui. Pode perder tudo que você tem, mas não perca a presença. Não troca a presença por aquilo que recebeu nesta terra. Aí a Bíblia diz, para nós terminar aqui, a Bíblia diz, ele deixa tudo e ele sai junto com a arca adorando a Deus. Ele está ensinando, ei, não deixa nada neste mundo, aleluia, te segurar aqui, não. Não deixa nada te prender, não. Segue a presença. Faça igual Obed-Edom. Eu deixo esse mundo, eu deixo essas ofertas, eu vou seguir na presença, porque eu sei que eu vou chegar. Ele chegou aonde, irmão? Num palácio. Mas nós não vamos chegar só num palácio. Se nós seguir a presença, nós vamos chegar na Nova Jerusalém, aleluia, e está preparada para nós. Sabe o que ele foi ser lá, irmão? A história vai nos dizer. Ele foi ser porteiro. Agora ele é empresário, ele deixou tudo, foi atrás da presença. Agora ele é porteiro lá onde está a arca. Não é mais um empresário. Aí eu termino aqui.
Não importa aonde nós estivermos, não importa o que nós tivermos, o importante é nós estar aonde a presença de Deus está. Aleluia! Porque é a presença que vai prover. Acabou meu horário. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Aleluia. Vamos orar, meu irmão. O pastor deu a oportunidade de nós orar. Glória a Deus. Para nós orar nesta noite, irmão, eu quero convidar você para nós orarmos juntos.